E aí, senhoras e senhores, tudo bem? Danilo, aqui da Academia do Redator, e eu ajudo pessoas, começando do absoluto zero, a ganhar seus primeiros R$ 1.000 como profissionais de redação freelance, que por sinal é o que eu faço hoje em dia, né? Então eu sou redator. E é o seguinte, tá? No vídeo de hoje eu quero falar exatamente sobre essa minha promessa, né? De pessoas começando do zero. Eu quero tentar defender nesse vídeo por que isso de começar do zero pode ser extremamente benéfico para você que está pensando em entrar na área de redação, tudo bem? Então, antes de entrar no assunto, eu preciso fazer aqueles recadinhos de youtuber, tá? Então, por favor, cara, se inscreve no canal, deixa um comentário e já deixa um like, porque o conteúdo vai ser muito bom, tá? Então, dados esses recados, vamos agora para outros avisos que são bem mais rápidos, tá? Que é só para você dar uma olhada naquele grupo do Telegram, onde eu envio mais conteúdo, né? Por lá, um canal adicional. E também para você não esquecer que toda segunda e toda quinta, vídeo novo aqui no canal, tá certo? Então, recados dados, vamos ao que interessa, né? Então, por que eu acredito que começar do absoluto zero é extremamente benéfico, né? Por que é bom para você que está pensando em ser um redator? Vamos começar então, eu acho que com um benefício mais óbvio, que é o seguinte: quando você é um iniciante começando do zero, né, quando você não tem nenhum background, nenhuma experiência na área, o que acontece? Qual que é o cenário mais comum? Você tá perdido, né? Você tá naquela, como eu sempre falo, você tá naquele cômodo escuro, tentando sair, só apalpando. E beleza. E quando você está nessa situação do zero, é muito mais provável que você ouça o conselho de outras pessoas e que siga o que foi dito. Porque o que acontece? Às vezes você tem ali algum conhecimento de marketing de conteúdo, alguma coisa de freelancer, beleza. E alguém fala assim para você: então começa com o portfólio, começa escolhendo o seu nicho, sabe? E você vai falar assim: não, isso aí, eu já li sobre isso, não vai dar certo, vamos começar de outra forma. Eu vou ali fazer o meu cadastro e já fazer uma proposta sem nada, porque eu sei que vai dar certo. E o que acontece? Dá errado. Por quê? Se você não sabe seguir o passo a passo correto, se você não sabe quais são os processos que você tem que seguir, as chances são de que a sua iniciativa como redator, ela está destinada ao fracasso. E como eu disse, esse é o principal benefício de você começar do zero. Como você não tem conhecimento das coisas, se eu te falar: faz 1, faz 2, faz 3, você vai lá e vai seguir todo o passo a passo conforme o combinado. E o que acontece? As chances de você ter um resultado positivo são bem maiores do que a pessoa que conhece sobre marketing de conteúdo, só que tá pulando etapas, entendeu? Portanto, o diferencial número 1 é isso. O iniciante que começa do absoluto zero, ele precisa seguir os conselhos a fio. Ele não vai querer antecipar etapas, ele não vai querer pular passos, não. Ele vai seguir tudo, tintim por tintim, porque ele sabe que ele não sabe. Nossa, foi muito Sócrates essa, né? Mas enfim, quando você entende que você tá no absoluto zero, você reconhece que você precisa de ajuda. E pelo simples fato de você precisar desse auxílio, você sabe que você precisa seguir os conselhos que as pessoas te dão. Bem, pelo menos os conselhos bons de verdade, tipo os da Academia do Redator. Outro grande benefício em você começar do absoluto zero é a velocidade com que você vai adquirir novas experiências. Porque o que acontece? Normalmente, quando você está nessa situação de início total, você não pode ser muito seletivo. Por quê? Porque você precisa de experiências, cara. Você precisa pegar projetos, você precisa interagir. Então, o que acontece? O iniciante total, ele sempre vai estar disposto a abraçar o que aparecer. Ele vai falar assim: esse projeto aqui, me interessa o tema, vambora. Esse outro projeto aqui me interessa o tema, vambora, sabe? Ele tá sempre procurando e mandando propostas. E assim, ele vai entendendo sobre a área, ele vai aprendendo sobre o trabalho de redator e ele vai se construindo como profissional. E o que acontece? Por outro lado, as pessoas que já têm conhecimento, que sabem alguma coisinha ali e outra, elas ficam mais seletivas. Esse projeto não tem nada a ver comigo, eu não vou criar. Esse projeto eu não gosto também, não, usou um acento errado aqui, não quero. Essa seletividade, embora ela seja muito bem-vinda em alguns momentos, ela tá funcionando mais como um obstáculo do que como um trampolim. Você pode ser seletivo? Claro que você pode, você deve ser seletivo. Mas o que acontece? No início, não. Por quê? Se você é muito seletivo no começo, as chances são de que você nunca vai encontrar um projeto, você nunca vai entrar no campo de batalha. E isso vai te atrapalhar justamente com aquilo que eu acabei de falar, com as experiências. O iniciante na área de redação, ele precisa de experiências, ele precisa viver
um pouco da área de produção de conteúdo. Ele precisa entrar nas plataformas, ele precisa fazer as propostas, ele precisa conversar com o cliente. E quanto mais seletivo você é, menos disso você vai fazer, né? Que se você fica, não, esse não, esse também não, aquele não. Então você não vai passar por essas etapas. Ou seja, vai ser questão de tempo para que um iniciante do absoluto zero te ultrapasse. Por quê? Porque aquele outro carinha lá que tá do zero, ele seguiu os conselhos e ele foi, peguei esse projeto, conversei com esse cliente, fiz o cadastro ali. E aos poucos ele foi crescendo como profissional até passar você, que ficou ali sentado tentando achar aquele projeto perfeito. Esse, portanto, é o segundo diferencial. O redator que começa do absoluto zero, ele vive muito mais experiências. E são essas experiências que vão definir se de repente a área de redação é para ele mesmo ou se não é. Sabe? Então você precisa passar por esse momento para você verificar. Cara, adorei esse negócio. Ou não é para mim. Porque se você não passa por esse momento de experimentação, você nunca vai conhecer o trabalho do redator de verdade. E depois que você se estabeleceu, passou por isso, fez proposta, cliente, não sei o quê, aí sim você pode ser seletivo. Você deve ser seletivo, porque você já entendeu como as coisas funcionam, você já viu o que funciona e o que não funciona para você. Agora é só hora de otimizar, né? Aparar aquelas pontinhas e aí sim, você já entendeu as coisas? Fala, não, esse projeto não dá pra mim. Por quê? Porque eu tenho esse aqui que paga mais, o cliente é mais legal, o nicho é mais bacana. E aí você pode ser um pouco mais seletivo. Então, no início, aproveite para experimentar, se inscreva, manda proposta a rodo, se divirta, tá? Porque isso também é importante. E agora, andando de mãos dadas, né, com esse segundo ponto que eu falei, de você ter mais experiências, o que acontece? O redator que começa do absoluto zero, ele rapidamente vai encontrar assuntos, ele vai encontrar nichos pelos quais ele tem mais interesse. Você acabou de ter um monte de experiências, escreveu sobre um monte de coisas. É mais do que normal que de repente você começa a se identificar com algum tema, com algum nicho, com algum tipo de projeto. E isso é maravilhoso. Porque daí o que acontece? Você começa a perceber as coisas, os assuntos que você tem mais afinidade. E daí, quando você descobre essa afinidade, cara, é só uma questão de focar os seus esforços, focar a sua atenção para esse ponto. Por exemplo, eu estava aqui escrevendo, peguei um projeto sobre saúde, peguei um projeto sobre comida, peguei um projeto sobre viagem. E no meio disso eu falei, cara, escrever sobre viagem é muito legal. Acho que eu vou focar para esse nicho. E pimba, você vai lá e começa a escrever só sobre viagens. Aí o que acontece? Você já entendeu como as coisas funcionam e agora você tem um olhar mais seletivo, né? Foi o que eu acabei de falar. Você entende que você pode escrever sobre outras coisas, beleza? Só que você se identificou muito mais com um tema de viagens. E isso só foi possível por quê? Porque você experimentou uma gama de assuntos, sabe? Você não se restringiu. Consequentemente, esse é o terceiro grande diferencial em começar do absoluto zero. Rapidamente você vai descobrir as suas afinidades. E quando isso acontece, vai cair naquilo que eu sempre falo. Você vai conhecer, você vai aprender qual é o caminho que você deseja trilhar, tudo bem? Tá, então a gente entendeu. O iniciante do absoluto zero, ele tem as vantagens do quê? De seguir o passo a passo conforme é apresentado, ele tem mais experiências de uma forma mais acelerada e ele identifica as suas afinidades no mundo da redação. E por que isso é importante? Da onde que eu tirei tudo isso? Eu tirei esses aprendizados da minha rotina como redator, né? Se você não viu ainda o vídeo sobre a minha história, eu comecei do absoluto zero e meio que de paraquedas e fui aprendendo as coisas aos poucos. E nisso, né, nessa jornada, eu entendi que às vezes ser um iniciante do absoluto zero não é algo ruim, não é algo para você se envergonhar. Se você está disposto a ter as devidas atitudes, cara, isso vai ser uma coisa que só vai jogar ao seu favor. Porque é como eu disse mais cedo, às vezes quando você tem um conhecimento sobre a área, às vezes você já até experimentou, e esse simples fato, em vez de te ajudar, dependendo do seu comportamento, ele pode mais te prejudicar, te atrapalhar nessa sua intenção de trabalhar como produtor de conteúdo, né? Trabalhar como redator. Porque foi o que eu falei, às vezes você vai querer pular uma etapa, você não vai seguir um passo a passo, você não vai ouvir os conselhos. E isso, por mais que não seja proposital, são coisas que vão te atrapalhar. Então, quando você está no absoluto zero, você entende que você precisa de ajuda. Aí, por exemplo, você vem aqui no canal, no Academia do Redator, vê algum vídeo, o Danilo falou isso, eu vou fazer. Aí quando você faz, pimba, dá certo.
E para mim, que tô aqui do outro lado ajudando as pessoas, eu vejo que é exatamente isso. Para mim, é muito mais fácil ajudar alguém que está começando do absoluto zero do que alguém que de repente já tem alguma experiência. E por quê? Porque é mais difícil? Não, porque eu acabei de falar, o cara que está no absoluto zero, ele segue as instruções, enquanto a outra pessoa às vezes vai falar, não, essa parte aqui talvez não seja necessário, vou pular. E sabe, são essas pequenas atitudes que elas vão determinar se você vai ter sucesso ou se você vai ter vai passar por dificuldades dentro da área de produção de conteúdo, tá? Então, às vezes você tá aí pensando, puta, eu gostei desse negócio de redação, mas, cara, eu sou um iniciante total, eu não sei nada da área, eu não vou fazer porque eu tô ferrado, não vou conseguir. E eu te digo, não, pelo contrário, o fato de você estar aí no absoluto zero, começando iniciante total, cara, se você souber o que tá fazendo, vai ser o seu maior trunfo. Você vai crescer muito mais rápido do que alguém que já sabe mais ou menos, que já sabe aquele um pouquinho, só que não aplica as coisas no campo de batalha. Então, se você estiver disposto a seguir a direção que eu apresento aqui e colocar os pezinhos na água, cara, eu tenho muita certeza que você vai mais longe que essa galera aí que tenta fazer as coisas sozinho, dando murro em ponto de faca. E eu sei, porque foi como eu disse, eu já fui essa pessoa tentando dar murro em ponta de faca. Até o momento que você para e fala, nossa, eu acho que não tá dando certo, eu preciso rever algumas coisas. E foi nessa revisão que eu entendi que você precisa ouvir o conselho das pessoas, você precisa seguir o passo a passo, você precisa passar pelas experiências. E quando você tá aberto a essas três coisas, cara, você vai começar a observar que o seu início dentro da área de produção de conteúdo, ele vai acelerar de uma forma que você vai parecer que tá num foguete, sabe? E aí você pode chegar, tá, Danilo, tá, entendi, então pode ser uma coisa boa pra mim. Tá, mas o que eu faço? Cara, simples. Tem uma aula que eu gravei sobre os 4 passos que você precisa seguir para entrar na área de redação, que eu vou deixar até no card aqui, tá? Então, vai lá, assiste a aula, que tá incrível, e você vai ver todo o passo a passo para você começar na área. Depois que você assistiu, não tem segredo. É arregaçar as mangas e ir para cima, tá bom? Então, eu quero que você tenha entendido com o vídeo de hoje que é exatamente isso. Começar do zero pode ser uma grande vantagem para você que está pensando em iniciar na área de redação. Portanto, agora que você entendeu que isso pode ser uma coisa boa para você, o que falta? Cara, falta você consumir mais conteúdo aqui da Academia do Redator. Porque, como eu sempre falo, estudar sobre o mundo de produção de conteúdo é um dos passos mais importantes que você pode fazer antes de você começar a atuar na área. E é justamente para isso que eu estou aqui. Então, agora que você aceitou que ser iniciante é uma coisa boa, procura uns vídeos aqui, eu vou até deixar uma playlist no final desse vídeo aqui, para você aprender mais coisas. E depois que você aprender, cara, vai lá, bota em prática e veja as coisas acontecendo, vejam os projetos sendo fechados e o dinheiro entrando ali na sua conta, tá bom? Só que mais do que o dinheiro, tá? Embora seja muito bom, claro, eu quero que você entenda que você consegue resultados mesmo que você esteja começando do absoluto zero. E eu falo por experiência própria, tá bom? Então eu queria agradecer você que chegou até aqui e pedir mais uma vez para você se inscrever, deixar um like e agora também deixar um comentário falando o seguinte: você acredita que pode conquistar bons resultados mesmo começando do absoluto zero? Então, me conta aí que eu quero saber a sua opinião sobre esse tema, tá bom? No mais, não esquece que toda segunda e toda quinta-feira tem sempre vídeo novo aqui no canal e que eu também tenho um grupo no Telegram com mais conteúdo sobre o mundo de redação, beleza? Eu espero que a reflexão de hoje tenha feito sentido para você e, mais importante, eu espero que você continue assistindo os vídeos aqui da Academia do Redator, beleza? Então, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!